cara. Eu me adapto. Tá ok, então. Então vamos usar, as meninas vão dar o apoio aí, Bom as dia. nossas secretárias, né? E eu já vou começar aqui a nossa gravação, então. Então vamos embora, pessoal. Eu agradeço a todos, primeiramente, aí que estão presentes. Eu não falei o nome de várias pessoas que eu já vi aqui, Fredmo e muitos outros, mas se sintam aí abraçados por mim, pelo governador, para essa belíssima palestra aí. Então vamos lá, bem-vindos à 12ª reunião do nosso segundo semestre do ano rotário, do ano 25-26. A Escola de Informação Rotária do Rotary Clube São Paulo é um projeto da Diretoria de Desenvolvimento do quadro associativo do clube, através da Comissão de Informação Rotária, coordenada pelo nosso governador Cizenando Afonso. Nosso presidente da gestão 25-26 é o Ricardo Piragini, e é uma grande satisfação contar com a presença de todos. Espero que venham mais vezes, porque nossas reuniões sempre têm assuntos muito interessantes. Vocês vão gostar. Ressalto também que nossa reunião está sendo gravada e será lançada no YouTube. E nossas secretárias vão lançar elas no chat. Hoje teremos a palestra sobre educação financeira com o nosso governador, professor Reinaldo Domingos, cujo extenso currículo também resumiremos e nossas secretárias o lançarão no chat. Então, eu vou ler aqui uma pequena parte, porque é pequena mesmo, porque é muito extenso. O governador passou aqui o mini currículo dele, mas o mínimo currículo dele já é um negócio assim estrondoso. Então, eu ainda tentei reduzir um pouco mais. Então, vamos lá. Nosso governador, ele é fundador e presidente do grupo DSOP, Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, ABFIM, e Confirp. O nosso governador é o primeiro PhD e uma das maiores autoridades em educação de comportamento financeiro do Brasil e no mundo. Sua trajetória é marcada pela fundação e liderança de organizações de impacto por uma vasta produção intelectual. Ele é autor de mais de 100 livros sobre educação financeira. Então, estamos falando com a pessoa certa. Sua atuação é reconhecida por diversas instituições, destacando a Medalha de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de São Paulo 2024, em reconhecimento à sua contribuição para a educação financeira do país. Membro da Academia Brasileira Rotária de Letras, ABRAL, desde 2021. E ele está integrando o quadro de membros do Rotary. Não, aqui eu não falo aqui. Então é isso. Esse aqui eu reduzi o mínimo aqui para a gente ter mais tempo, mas vocês terão lá no chat todo o currículo do professor e eu espero que todos leiam, porque é assim, uma coisa interessante mesmo, tá bom? E agora, com as apresentações, eu passo a palavra ao nosso governador Cizenando para a abertura da nossa escola. Por favor, professor, governador Cizenando. Depois dessa apresentação maravilhosa, com a palavra o governador Reinaldo Domingos para não perder tempo, ok? E, Meu querido governador professor, a Cizenando, palavra sua. meu querido governador Cizenando, prazer enorme estar aqui servindo o nosso Rotary, nossa instituição que tanto faz pelo mundo. E eu, na qualidade também de um rotariano, já desde 1994, tenho orgulho de pertencer a essa casa e a esse clube, esse magno clube, Rotary Clube São Paulo, que tem aí o prestígio de toda a pleiade rotária do planeta. Então, muito obrigado pela oportunidade de passar esse conhecimento. Cizenando, foi difícil agendar essa reunião aqui nesse bate-papo, né? Mas conseguimos, Cizenando. Foi difícil, mas conseguimos, né? Mas muito obrigado pelo convite. É uma honra servir, sem dúvida alguma. Como vai ficar gravado esse nosso bate-papo aqui, tenho certeza que de nossos companheiros que não puderem estar aqui presentes nesse momento possam efetivamente se aprimorarem, ter esse conhecimento de alguma forma. Eu trouxe algo bem sucinto, eu até falei um pouquinho com o Sérgio, viu, Cizenando, que o Sérgio, eu falei assim, "Bom, aqui nós temos só gente que tem muito dinheiro, então eu não sei nem o que eu vou falar aqui, que são todas pessoas Você extremamente. devia, junto com a palestra, trazer uma casa da moeda, né?
É mais ou menos, é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas agora nem tem como trazer a caixa, tá tudo nas nuvens, meu querido presidente, o governador. Então, assim, eu trouxe aqui a importância da educação financeira, sem dúvida alguma. Eu sou um missionário. Me lembro quando fui indicado governador, na minha reunião lá de apresentação, eu falei assim: eu posso servir, devo servir o Rotary, sim, por um ano, principalmente. Governador indicado, depois eleito, depois, efetivamente, 2009, 2010, servindo. Mas eu deixei claro que eu teria, depois da minha passagem, eu tenho uma missão a cumprir, que é levar a educação financeira no Brasil e no mundo, né, por meio desse conhecimento que é a educação financeira, que é um conhecimento desconhecido, na verdade, nesse universo. Então, a minha missão está aqui, bem clara, disseminar essa educação do comportamento, porque nós estamos falando aqui não é de finanças. Muito importante colocar isso para vocês nesse momento. Estamos falando de algo que trabalha comportamento, atitude, as escolhas e as renúncias das nossas vidas. Porque a educação financeira está muito mais para renúncias, para escolhas, do que para investimento. Porque investimento é algo muito fácil. Eu tenho um recurso, coloco este recurso em uma instituição financeira ou compro um imóvel e ganho aluguel, não importa. Eu tenho várias oportunidades de fazer dinheiro com o próprio dinheiro, e aí chamamos já de algo que é muito simples. Potencializar o dinheiro é investir. Não é esse conhecimento que eu vou trazer aqui hoje, e sim algo que faz com que a gente tenha algumas prioridades em nossas vidas, entre elas os nossos sonhos, o nosso propósito de estar aqui. O que eu vim fazer na Terra, né? Eu vim aqui pagar contas ou realizar meus sonhos, ou fazer com que esse recurso financeiro que vou receber durante toda a minhas fases da vida, ele possa ser canalizado para algo que efetivamente tem sentido para nós, para mim, para minha família. Um ponto importante: esta metodologia da SLP aqui, que estarei aqui apresentando uma parte dela, porque ela é muito complexa, ela está embasada na minha vida, na minha trajetória. Desde lá de criança, quando tive um sonho de ter uma bicicleta no interior de São Paulo, Casa Branca, meu pai ferroviário, não tinha dinheiro. Eu fui saber como é que poderia ter um sonho realizado, que era uma bicicleta. Ele falou assim: "Ó, você precisa ter dinheiro." Eu falei: "Tá, pai, como é que ganha dinheiro?" Ele falou: "Trabalhando." Eu falei: "Então tá." Meu primeiro emprego, auxiliar de camelô, e 10 meses eu consegui conquistar meu primeiro sonho, minha bicicleta. Foi de lá que começou essa metodologia, onde eu entendi que dinheiro é meio, trabalho é meio, e o fim está realmente naquilo que a gente veio fazer na Terra, que é efetivamente realizar aquilo que eu, minha família, meu entorno, o Rotary é uma dessas, né, projeções sociais. Tive o prazer de ter 415 mil dólares na minha arrecadação, na minha governadoria, para a Fundação Rotária, e foi muito prazeroso servir essa instituição. Isso faz parte de um sonho, de um desejo, de uma obra social também encaixando aí. Por que que nós estamos aqui ganhando dinheiro? Se o dinheiro não tem representatividade, para que ele serve? Provérbios 17, versículo 16: de que serve o dinheiro na mão do tolo, se ele não quer obter sabedoria de como utilizá-lo? Esta é a minha missão, e ela está calçada em realizar sonhos, em alcançar a independência financeira e os nossos propósitos. Então, com isso, eu quero também apresentar que desta minha vivência de alcançar a minha independência financeira, eu vim para São Paulo com 20 anos, morei em pensão por 10 anos, abri minha empresa contábil em 86, hoje 40 anos que ela já existe, altamente qualificada, entre as 5 maiores do Brasil. Mas há 25 anos atrás eu resolvi mudar o meu status de o que fazer depois que alcançamos uma independência, que eu não precisaria mais trabalhar por necessidade, e sim por prazer, e é o que eu comecei a fazer. E aí eu comecei a levar esse conhecimento efetivamente para o planeta. Efetivamente, eu falei: bom, eu tenho um método. Escrevi meu primeiro livro, que é o Terapia Financeira, e esse livro me trouxe realmente um olhar, uma clareza, que eu poderia ajudar as pessoas a desenvolverem esse universo da educação do comportamento financeiro, que é o dinheiro.
Por isso, fui buscar meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado nos Estados Unidos e trouxe essa metodologia para o MEC. Então, nós temos hoje uma criança de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, 17 anos e um jovem como nós aqui, que pode chegar a 150 anos. Todos podem e devem, né, utilizar-se desse método comportamental. E aí foi quando eu materializei duas ciências, que na verdade, tornou-se uma ciência, a educação financeira pela metodologia da SOP, e um outro método também, que é do empreender, que é como eu empreendi olhando para um empreendimento verdadeiramente vitorioso. Duas frentes. Se você colocar o seu QR Code aqui, você vai baixar os artigos científicos publicados em revista científica para que vocês possam ter esse conhecimento. Depois vai ficar, logicamente, no YouTube. Depois vocês podem, a qualquer momento, fazer essa baixa e passar a entender um pouco mais profundamente esse conhecimento da educação do comportamento financeiro e do empreendedorismo vitorioso. Vamos falar um pouquinho do Brasil rapidamente. O Brasil, a gente sabe que nós estamos passando por uma fase extremamente difícil, mas se a gente voltar 10 anos, essa fase também era difícil. Se a gente voltar 30 anos, a fase também era difícil. Eu nunca vi um Brasil totalmente pleno. Aliás, eu nunca vi um país totalmente pleno. Então, não tem nada errado, mas nós temos um problema para ser resolvido e grave. O que acontece hoje no Brasil? Nós temos hoje uma inflação que é o IPCA, que é de 5% em média, e nós temos os preços dos nossos produtos e serviços aumentando 15 a 20% ao ano. De um lado, eu tenho um aposentado recebendo 5% de aumento ano da aposentadoria, de outro lado, eu tenho os custos desse aposentado. A parte produtiva, os trabalhadores, os provedores de suas famílias recebem os seus recursos e tem um índice chamado IPCA que faz um aumento anual da sua correção, do seu salário, do seu ganho, ou até mesmo aqueles que têm personalidade jurídica, que são MEIs, são PJs, que também têm seus contratos em IPCA. Mas a inflação real é de 15 a 20. Esse é um ponto que vem levando grande parte da população brasileira à inadimplência. E olha só como é verdadeiro isso. Nós temos hoje inadimplência em todo o Brasil, em todas as faixas, né, de idade. Aqui nós estamos falando de pessoas que 18 a 25, 26 a 30, até acima de 65 anos. Então, isso soma-se hoje no Brasil quase 81 milhões de brasileiros inadimplentes, o que leva a gente a fazer e repensar. Mas por que essas pessoas ficaram inadimplentes? Porque o crédito foi ofertado para elas sem uma educação de como lidar com esse crédito. É natural que se eu der muita água para uma pessoa, eu posso matá-la afogada. Assim foi o crédito. E todo excesso faz muito mal. Beber água muito, ou seja, eu posso beber muito e morrer afogado. Eu ter muito dinheiro, eu viro um tio Patinhas, isso não é exemplo para a educação financeira. Ser avarento, pão duro, não é esse o espírito da educação financeira. Mas também ficar super endividado, que é o caso dos inadimplentes, não é nada bom. E as famílias brasileiras já somam mais de 80 milhões delas. Isso é crítico, é um problema social já instaurado. Onde nós temos problemas que estão bem atuais? Nós tivemos uma pesquisa agora em junho de 2025, pela ABFIM, Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, e constatamos o crédito consignado novo. Eu estive no Senado em 10 de julho de 2025, junto com a Damares, com a senadora, defendendo numa audiência pública a inserção da educação financeira antes de o clique do trabalhador colocar o dinheiro no bolso de um crédito consignado que vai descontar dele a partir do mês seguinte 35%. E esses trabalhadores estão hoje ávidos, estão abertos hoje. São 70 instituições financeiras falando: pegue o dinheiro, eu te empresto. E isto vai indo para os recursos humanos, lá para a área trabalhista das empresas, da iniciativa privada, e essas empresas recebem lá o e-social e começa a descontar 35% desse trabalhador a partir do mês subsequente, por anos, muitas vezes. Então, essas pessoas já têm um desconto de INSS,
tem agora também essa fatia de fazer com que esse movimento do crédito consignado venha destruir ainda mais a saúde financeira, levando mais gente para a inadimplência. Então, nós sabemos que esse é um problema crônico. E olha só, é importante a gente ressaltar esse nosso gráfico aqui, que olha só, não receberam nenhuma orientação, 54% dessas entrevistados que nós fizemos no ano passado, não calcula o impacto mensal, 69%, não sabe quanto pagam de juros, 83%, e mais, não se arrepende, mas por desconhecimento de consequências reais. O que significa então? Nós temos um problema de ausência de conhecimento da população. E quanto mais analfabeta financeira ela é, mais ela vai se enrolar financeiramente também, porque ela não conhece os riscos que estão eminentes na própria frente dela. Aqui eu tenho uma pergunta muito interessante que eu acho que é muito legal fazer para cada um de nós aqui. Obviamente, nós temos aqui pessoas já estruturadas financeiramente, mas nós temos filhos, nós temos noras, genros, netos que já devem ter idade. O Rotary tem uma pleiade de uma qualidade de vida, então nós teremos filhos, netos, bisnetos. E, logicamente, se a gente perguntar isso para o nosso filho, para o nosso neto, para aquele que você conhece, há quanto tempo você trabalha e empreende? A pessoa vai falar quanto? Ah, eu trabalho e empreendo há 10, 20, 30 anos. Tem uma outra pergunta que é fundamental. Se você, empreendedor, deixar de receber seu ganho mensal, seu prolabore, por quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? Pergunta fatídica, muito importante. Ela está, inclusive, no meu livro Terapia Financeira, nesta obra, onde eu trago esta pergunta para que as pessoas possam ter um pouquinho de consciência. E a gente pode afirmar nossos ganhos de empreendedor ou ainda de funcionário, se a gente perguntar isso para a nossa base de trabalhadores, e a gente está fazendo hoje muitos trabalhos nas empresas. Eu estive na empresa do nosso querido governador Hamilton Medeiros, onde estamos iniciando um projeto junto aos seus trabalhadores. Por quê? Lá eles não mantêm mais do que 3 meses ou 6 meses a sua sustentabilidade. Mas não é só lá, toda a empresa tem esse problema junto aos seus trabalhadores. E aí, logicamente, nós estamos falando também daquele empreendedor que deixa de receber um prolabore e não tem sustentabilidade. Problema crônico. E o seu negócio também está saudável ou não? E se parar de faturar, quanto tempo ele se sustenta? Grande parte das nossas empresas hoje estão fechando as suas portas por falta de sustentabilidade também na sua vida de negócio, na sua vida profissional. Então, nós temos os dois lados, né? O funcionário de um lado, o empreendedor do outro, mas a educação financeira ela está ausente em todos os setores e aí a gente precisa realmente mudar essa situação. Aqui a situação dos aposentados. Muita gente aqui, ó, quem está aposentado aqui? Acho que o Cisanando é aposentado do INSS, eu não sei. Quem é aposentado do INSS aqui, fala no chat. E a pergunta que faz é o seguinte: dá para viver com esta aposentadoria do INSS? Essa é a pergunta que fica aqui para vocês. O que vocês acham? A Nancy, aposentada do INSS. Impossível viver com a aposentadoria do INSS. Ô, Nancy, você só. Eu também sou aposentado pelo INSS. Eu recebo 3 mil e poucos reais. Não paga a minha assistência, meu plano de assistência médica. Meu, só meu, não estou falando nem da minha família. Então, É a gente isso. sabe que não dá mesmo, né? É impossível viver com o INSS. E a constatação está aqui, numa pesquisa do IBGE, onde a gente tem e traz que depende de parentes 46% dos 37 milhões de brasileiros aposentados e pensionistas do INSS, cujo eu e a Nancy estamos inseridos nessa, né? Só que 28% aqui tem que realmente continuar, né, trabalhando, depende de parentes, 25% tem que aqui, né, depender, né, de terceiros. Enfim, nós temos aqui uma situação que somente 1%
mais de 37 milhões de brasileiros aposentados hoje conseguem ter uma vida sustentável. Isso é calamidade pública. Porém, nós temos que engraçar ainda e enaltecer o INSS. A gente não pode criticar o INSS, porque se não tivéssemos o INSS, esses 37 milhões estariam no Bolsa Família. Essa é uma outra verdade que a gente não pode negar. Porém, não dá para depender do INSS. Então, nenhum trabalhador das nossas empresas, nenhum trabalhador brasileiro pode depender de uma sustentabilidade pelo INSS. É compulsório, tá lá e desconta, mas vai ser complementar. Aonde a pessoa precisa fazer? Ela fazer a autoprevidência. E aqui eu sigo no cenário de reserva. Será que os nossos trabalhadores, será que a nossa sociedade está bem de grana como reserva financeira? Como é que está a reserva financeira dos brasileiros? E aí, outra pesquisa da Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, ABFIN, qual eu sou presidente e fundador. Essa associação tem esse pleito, né? Ela vai buscar cada vez mais uma realidade que está acontecendo por meio de entrevistas e pesquisas, principalmente. E aqui nós temos 38% dos pesquisados têm reserva financeira, 42% previdência privada, que aí é um caminho para ser seguido. 38% tem reserva de poupança e investimento e 31% desses 38% são de INSS. Mas olha só a gravidade: 62% não tem nenhuma reserva. Essas pessoas já estão fadadas a estarem no INSS, ou seja, não terão sustentabilidade. E estes são aqueles que serão os nossos futuros trabalhadores aposentando-se pela frente. Por isso que o trabalhador às vezes não quer se aposentar, porque ele quer continuar trabalhando, porque tem uma necessidade, porque ele sabe se cair no INSS, ele vai ter uma qualidade de vida muito reduzida ou talvez nenhuma qualidade de vida. Essa é uma constatação e muito importante, eu trago à luz dessa verdade. Grande parte da população está sem qualquer reserva e que estão não priorizando também o INSS. Ninguém mais quer também contribuir para o INSS. Então a gente começa a ter aí alguns problemas também de ordem de trabalho. Benefício do INSS será suficiente para a sua aposentadoria? Aí é uma pergunta da nossa pesquisa também que foi feita. 7% fala que sim, será suficiente. Certamente essas pessoas já têm outro ganho, outra renda. 41% não precisarei poupar, não conseguirei ter uma aposentadoria sustentável, vou ter que pedir para o cônjuge, para terceiros, ok. E 49% não, terei que continuar trabalhando. Pesquisa atual dos nossos trabalhadores. Então, já está aqui mais que constatado que entre 41 e 49 somamos 90% dos entrevistados já reconhecem que o INSS não será suficiente. Como não foi para nós, né, Nancy? E não será para ninguém nos próximos 100 anos. Esquece. Qual o motivo que leva a não contribuir para o INSS? Olha só, não acreditam nele, pararam temporariamente, e olha só, 87% dessas pessoas que, né, realmente não querem contribuir no INSS não têm dinheiro para contribuir. Ou seja, qual o motivo que leva a não contribuir ao INSS ou a ter uma reserva? Não tenho dinheiro. Ou seja, nós estamos com um problema crônico, né? De um lado, eu não tenho um sistema social previdenciário legal, de outro lado, eu não tenho dinheiro para fazer outras questões de autoprevidência. Por que elas não têm? Porque dinheiro e crédito é algo que a gente precisa entender, que eles são muito parecidos. O que que é o dinheiro para todos nós? Dinheiro nada mais é que isso que eu vou colocar aqui, ó. Quando eu tenho dinheiro, eu posso aplicar, o banco passa a ser meu devedor e eu o credor. Tesouro Direto, o governo passa a ser meu devedor e eu credor. Caderneta de poupança, a mesma coisa, agora aqui é o inverso. Quando eu tomo um financiamento de veículos ou imobiliário, eu sou o devedor e o banco é o credor. Assim, os créditos pessoais, empréstimo, reforma de casa, crédito consignado também, eu sou devedor para o banco. E ainda traz o fundo de garantia, que é o único bem que o trabalhador tem, o único ativo que ele tem, também está sendo garantia para esses empréstimos do FGTS. Seguros diversos, e aí a gente começa a perceber que nós temos aí
um problemão pela frente, que já está instaurado, que não é nenhuma, né, nenhuma coisa desconhecida por todos vocês, mas é bom trazer à luz a verdade, porque aí eu pergunto, então, por que ter um negócio, né, importante aqui também? Porque às vezes eu não quero ser dono, não quero ser funcionário, eu quero ser um dono de uma empresa. Por que ser dono de um negócio? Apresentar as ideias ao mundo, por ter responder, não quero mais ser chefe. Além disso, o que mais é imprescindível aqui? Eu começo a ter outras vertentes. Eu não quero mais ser funcionário, já que a INSS não vai me dar nada. Ou porque eu quero ter um prolabore, mais lucro, né? Essa é a verdade. As pessoas estão começando a fazer uma jornada individual, que é o MEI. Já já o MEI, junto com o PJ, vai suplantar os trabalhadores CLT. De outro lado, nós temos também já que suplantou os registros dos trabalhadores em praticamente já superou. Nós temos mais Bolsa Família distribuída do que CLT registrado. Então, nós temos um problema de uma conjuntura extremamente importante a ser construída. Aqui eu trouxe um pouco do viés da empresa-negócio, que é o que nós, rotarianos, a grande maioria de nós, temos os nossos negócios. Como gerir essa estrutura orçamentária? Isso é muito importante à medida que eu consiga entender que esta estrutura orçamentária, praticamente aqui, me leva a uma reflexão. Faturamento menos custos, impostos, menos despesas é lucro prejuízo. É isso aqui que vocês fazem na empresa de cada um de nós. Esse é o modelo que os nossos contadores inseriram para nós. Diante desse demonstrativo, eu pergunto: é possível estabelecer um percentual de ganho? É possível estabelecer um prolabore? É possível estabelecer uma reserva financeira? Não. O movimento das empresas no Brasil jogaram a gente para não ter a observação de lucro e muito menos de reserva. E quem dirá de prolabore? Então, eu tenho e trago para vocês, nós já estamos para o final aqui, fica tranquilo que o tempo vai dar, um novo orçamento do nosso realmente negócio. Isso aqui é para nós rotarianos, para nossos filhos que já são empreendedores, levar esse conhecimento, essa metodologia científica, que é a demonstração do lucro e do exercício, DLR. É diferente da anterior aqui. Esse é o DRE. Esse aqui eu trago como proposta nesta minha obra, Empreender Vitorioso, com sonhos e lucro em primeiro lugar. Faturamento, igualzinho nós temos lá no DRE. Só que eu trago uma coisa mais importante. Não, eu trago custo, eu trago despesa, sim, mas antes do custo, eu trago lucro. Não existe empreendedor se não tiver classificando o lucro como prioridade na sua vida. Nasci, esse é o segredo do empreendedor. Se ele tiver o lucro, se ele vai abrir um negócio, seja MEI, PJ, se ele não pensar no lucro, ele vai dançar. Ele também tem que pensar no Prolabore antes das despesas da empresa, que é o que vai sustentar a vida financeira da família dele. Ele precisa ter também. E ter uma reserva, que é blindar, né, o negócio em momentos de uma pandemia, em momentos de uma dificuldade. Isso aqui é um modelo que vocês podem tirar uma fotografia e levar para aqueles empresários que eles estão fazendo com o DRE deles, que não inseriram lucro e muito menos reservas financeiras como sendo o capital de giro dessa empresa. Então, hoje nós estamos com um grau ainda maior de fechamentos de empresas e nossos MEIs e PJs estão praticamente sem nenhuma reserva, sem nada, tanto o seu negócio como também a sua vida pessoal. E aí eu passo para a empresa pessoal e familiar. Como gerir a estrutura orçamentária de uma pessoa física de família? Agora entra para dentro do mundo da família, onde o Rotary mais atua, que é ter uma família harmoniosa, sustentável, feliz, realizadora de sonhos e não pagadora de contas. Esse é o ponto. O custo de uma família, a gente tem muitas frentes, né? Saúde, lazer, moradia, educação, enfim. Hoje é muito grande. De um lado, o trabalhador ou empreendedor recebe o seu dinheiro por ganhos ou por prolabore, e de outro lado, ele tem uma avalanche de gastos, né? Que acaba tendo aí uma necessidade
de fazer a canalização desse dinheiro que ele ganhou para essa finalidade. Lembra-se da minha bicicleta. A minha prioridade não era guloseimas, minha prioridade era a bicicleta. Só que nós temos hoje um problema que é o orçamento da família brasileira que está desse jeito, tradicional. Luiz Fernando está aqui que não me deixa mentir. Antes, muitos anos lá atrás, o Luiz Fernando tinha esse orçamento aqui, né, Luiz Fernando? Confere? Com certeza, né, Luiz Fernando? E aí, Confere, confere. confere. É isso mesmo. Nós temos um ganho, um gasto e sobra. A pergunta que fica é, né? Nesse orçamento você prioriza a independência financeira, uma aposentadoria sustentável? Prioriza sonho? Prioriza dívidas? Por isso nós temos muita inadimplência? Prioriza os gastos anuais, desde de um IPVA, um IPTU, ou todas as datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, aquelas datas de aniversário de todo mundo? Eu não estou priorizando. Eu priorizo uma reserva financeira? Também não. Esse nosso orçamento financeiro, família, e aí eu coloco a família rotária dentro desse envelope, sim, não pode mais continuar sendo utilizado. Por isso a gente dá um X para ele aqui, ó, acaba, que não é o X do Elon Musk, mas é um X de não fazer mais desse jeito. E proponho para a gente fechar aqui um ganho de renda, que é o que nós temos, que é uma renda ativa, do salário, do Prolabore. Eu vou tirar os gastos, sim, mas olha só onde apareceu os gastos, Luiz Toledo. Apareceu lá embaixo. Mas por que será que os gastos não podem ser uma prioridade na minha vida? Porque se ele continuar sendo uma prioridade com o jeito que está aqui, eu vou continuar fazendo água, eu vou continuar não tendo realmente reservas e nada. Então, eu coloco aqui o ganho, e isso a gente tem que passar para os nossos empresários que nós temos e também para as famílias que nós hoje podemos ser educadores financeiros delas. Todos vocês, rotarianos, com esse bate-papo aqui, pode mudar a vida de muitos outros, né, que estão na sua base de conhecimento, na sua base de relacionamento. Mas depois do ganho, lembra-se da bicicleta, tem a prioridade, tem a independência financeira, porque um dia Cizenando é independente financeiramente. Ele guardou para uma renda passiva. Então ele vive hoje de uma renda passiva. Ele não vive de uma renda ativa, ele não vende mais horas. Mas ele é uma pessoa independente financeira, está. O Luiz Fernando alcançou a independência financeira há alguns anos atrás. Eu me lembro desse momento, inclusive. Sonhos. Eu não vim na Terra para pagar contas e ser pagador de contas eternamente. Eu tenho que ter curto, médio, longo prazo, um sonho curto, médio, longo, uma família, sonho coletivo, sonho individual, reunião familiar. Eu preciso saber para onde está indo cada centavo do meu dinheiro. E eu preciso também honrar as minhas prestações. Se eu parcelei em 10 parcelas no cartão, eu vou honrar as 10 parcelas. Eu hoje não faço isso. As nossas famílias, os nossos trabalhadores não fazem isso. Eles simplesmente não fazem. Ou seja, eles gastam mais do que recebem. E quando compram a prazo, não conseguem honrar o compromisso e vira 81 milhões de brasileiros inadimplentes. Porque no seu orçamento, no seu GPS financeiro, orçamento financeiro é o GPS. Isso aqui é o planejamento da vida financeira de uma pessoa, de uma família. E aí, ele não fez a priorização de tudo isso. Gastos anuais, ele não tem uma reserva estratégica de 6 meses do seu ganho guardada lá para nenhum carimbo, simplesmente para uma necessidade ou até uma oportunidade. Olha só quantas prioridades o ser humano precisa ter e precisa inserir em seu cotidiano antes dos gastos. Aí depois sim, vem os gastos, energia, água, telefone, supermercado, padaria. E todos esses gastos aqui embaixo, na última linha, tem excesso de gastos em todos eles e desperdícios também. Na energia, na água, telefone, supermercado, padaria, vestuário, lazer, tudo a gente gasta em excesso. É óbvio que essa conta não fecha. Então a gente tem que fazer quase uma faxina financeira, dar um novo rumo para a vida pessoal e familiar das pessoas que convivem conosco. E para a gente fechar, para mostrar aqui que nosso universo de educação financeira está inserido em todas as fases da vida e também em todas as frentes.
do mundo, primeiramente, que é o que eu vim fazer na Terra, o meu propósito. O tempo, um agente que não se, né, não, um agente não renovável. O tempo passa muito rápido. Eu preciso inserir conhecimentos rápidos para eu não sofrer amanhã. Quanto mais tempo eu tenho para planejamento, mais eu posso fazer com tranquilidade. Quanto menos tempo, maior será o problema e os impactos do sacrifício, da dificuldade. Tenho também a saúde física, mental, espiritual. Essas três são as verdadeiras riquezas que nós temos. Dinheiro não é riqueza, dinheiro é meio. Dinheiro é meio para realizar as riquezas. Aí sim, ter uma saúde bacana, estar bem mentalmente, realmente fazer da minha vida uma vida mais sustentável. O dinheiro serve para isso, mas não substitui as três saúdes principais, física, mental e espiritual. A saúde financeira veio para dar suporte, educação formal, informal e também as relações humanas, relações como essa que nós temos hoje aqui no Rotary Internacional, onde a gente tem a oportunidade de comungar isso com vocês. Estou comungando isso com vocês, estou passando o meu DNA, que alcancei com 37, que estou até hoje e permanecerei até as próximas gerações sustentável financeiramente, sem necessidade de trabalhar e só trabalhando por prazer. E aqui está o ecossistema que a gente está falando desse tal negócio e família. De um lado eu tenho uma empresa chamada família, de outro lado eu tenho uma empresa chamada negócio. E o que conecta ela é o capital. Por exemplo, Hamilton Medeiros abriu lá da aula a empresa química e ele colocou dinheiro lá, ele abriu, ele é o proprietário. Mas lá dentro está cheio de gente empreendendo, que são os colaboradores, os engenheiros químicos, a recepção, segurança, todos eles têm conexão direta com a empresa negócio. Só que eles recebem de forma diferente. Ele recebe o Prolabore, se ele for o dono, como o Hamilton, e ele recebe salário se ele não for e sim tiver lá um regime CLT. É desse jeito que nós temos hoje esse ecossistema do negócio e da família, onde as conexões existem, mas elas não poderiam se misturar. E é nesse sentido que eu queria aqui fechar meu papo hoje com vocês e deixar aqui dois presentes para vocês. Ó, sou generoso, hein, Luiz Toledo? Vou deixar 30 dias de um streaming de educação financeira que vocês podem colocar aqui e já cadastrarem para estarem assistindo séries, temporadas para criança, para jovens. É a Netflix da educação financeira. De outro lado, nós temos a Dimbora, que é um aplicativo que no app vocês podem baixar agora gratuitamente e poder maratonar na educação financeira. Você vai poder fazer apontamento financeiro, vai poder fazer diagnóstico, estabelecer e controlar seus sonhos, vai fazer um orçamento que prioriza tudo que nós falamos aqui nesse nosso bate-papo. Vai trazer também a possibilidade de você alcançar a independência e qual o número mágico da sua vida para você alcançar a independência e fazer realmente com que o conhecimento seu seja colocado na palma da sua mão e da sua mente. E no caso da Netflix, você vai poder assistir milhares aí de séries, na verdade são centenas de séries, milhares de episódios. É como se você estivesse sentado, você pode parear com a sua televisão, enfim. Esse é o movimento que eu venho para trazer como missão. E aqui eu fecho a minha fala, deixo meus contatos para que vocês possam efetivamente dar sequência a esse conhecimento. Que ainda não sejam para vocês, mas que sejam para os seus colaboradores. Por isso, não deixe acontecer com o que está acontecendo. Se você perguntar para os seus trabalhadores, lá para o RH, se quanto tempo eles mantêm se não receber o salário deles, vocês vão ver isso de perto. É catastrófico. Por isso, agradeço aqui meu querido Sérgio Vieira, meu querido coordenador, nosso governador Cizenando, Fred está aqui também, Márcia e todos vocês, Luiz. Prazer muito grande estar passando um pouco desse conhecimento tão rápido para vocês nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem. Obrigado. Nós que agradecemos, governador, pela bela explanação aí sua.
E eu vou passar a palavra ao vereador Cidadão, ele tem um compromisso agora, ele vai precisar sair. Então, antes de passar a pergunta para os nossos convidados aqui, eu vou passar para o governador Cizenando para as suas considerações. Governador, sei que você tem um compromisso, então fique à vontade aí, depois nós continuamos a reunião com perguntas do Não podemos ver as primeiras perguntas aí, que eu tenho interesse também nas respostas Ah, é? Ah, então ótimo, então do ótimo. Então vamos Reinaldo. lá. Então vamos esperar um pouquinho aqui. Eu tenho uma consulta médica, mas dá para ficar mais uns 5 minutos aí. Ah, então tá ótimo. Então Tá vamos bom? à pergunta aí, Então, vamos às perguntas. quem tiver aí, fique à vontade para fazer pergunta. Eu tenho duas, hein? Alguém? Bom, deixa eu começar. Governador, é assim, a pessoa que está querendo dar uma mexida na sua educação financeira. E quais dos seus livros que seria assim o ABCD para você começar a ter uma noção melhor e aonde nós acharemos esses livros para fazer a compra? Bom, Sérgio, esse meu livro aqui é um livro chamado Terapia Financeira. Ele é um livro com mais de 10 milhões de tiragens já desde a sua concepção. Um link para mim. Tá, lógico, Terapia Financeira. Vou deixar um link aqui no chat, caso vocês queiram buscá-lo. É um livro de cabeceira. Eu sempre falo que é um livro que traz 250 páginas de conhecimento. E ele traz o beabá, Sérgio, desde um diagnóstico, estabelecimento de sonhos, o orçamento, como é que você conduz se você estiver super endividado, ou equilibrado, ou investidor, não importa qual sua situação financeira, você pode melhorá-la ou sair dos seus problemas financeiros. Então, o livro Terapia Financeira é o que carrega realmente a metodologia, um livro que já tem embasamento científico e hoje é base para graduação, para pós-graduação, mestrado e doutorado em educação financeira. Então eu diria que esta é a obra. Quem tem criança, outra obra é O Menino do Dinheiro Vai à Escola, que também eu vou colocar aqui o link para criança. Tem um livro também que é só para jovem, que é Ter Dinheiro Não Tem Segredo, que aí é para jovem. Então você tem todas as faixas etárias. Ah, mas eu tenho uma criancinha, que ela não sabe ler e escrever. Tem O Menino, o Dinheiro e os Três Cofrinhos. Nós temos uma vasta, né, biblioteca e uma editora que produz livros todos os dias. Clientes de escolas, nós estamos hoje em milhares de escolas no Brasil, da ensino básico, infantil, a fundamental, ensino médio e vai por aí. Então nós temos hoje uma gama de possibilidades. Todos esses livros aqui foram roteirizados e levados para a Netflix. Então eu vou deixar o link da Netflix aqui, a pessoa maratona para criança de todas as idades, tem lá, ela aprende ludicamente e o adulto tem o Netflix para ele também. E ele entrando lá e assinando esses 30 dias gratuitos, depois você pode assinar pagando até, mas ele dá 5 perfis para você falar, esse aqui vai para meu filho A, meu filho B, minha sogra, meu sogro, enfim. É muito legal você navegar. Muito bom, obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, o pessoal está com muito dinheiro, não querem nem falar que está com dinheiro. Falei para você, eu tava falando para você, tá cheio de grana lá. O pessoal não quer falar porque estão todos aí bem. Ó, o Fred mais tem grana guardada, porque ele que falou, Elaine, você tem muito dinheiro também, né, Elaine? Todo mundo. Ó, todo mundo endinheirado aí, ninguém tem problema. Aí, graças a Deus. Juliana, o Wagner nos Bitcoin, então nem se fala, né? Eu acho que o fundamento basilar da palestra do governador Reinaldo é poupança, educação financeira voltado mais para a poupança. Essa é que deve ser a preocupação. Aquilo que você ganha todo mês, reserva 5, 10% para a poupança. Agora, se o teu orçamento realmente é deficitário, né, Reinaldo? Aí fica difícil. Aí precisa a Casa da Moeda.
E para poupar, nós temos quatro pilares, né? Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Poupar não é só guardar o dinheiro, poupar é deixar de gastar onde você não precisa gastar em excesso e desperdícios. 30 a 40% de pesquisas já comprovam isso. Das famílias brasileiras têm excessos de gastos, gastam mal, compram mal, vai no supermercado sem lista, vai correndo. Só o item supermercado é de 20 a 30% do orçamento das famílias brasileiras, que é mal conduzido, é mal orientado, mal É, administrado. Então, assim, onde está o problema? Se a gente ensina isso desde criança, a possibilidade, né, Cenzenando, dessa é, criança amanhã se tornar um é, adulto e no primeiro emprego dela, ela saber que tem que ter o equilíbrio entre ser e é. ter poupança, mas também ter consumo, não ser avarenta e ter esse equilíbrio entre esses dois momentos, ela será uma pessoa, ela estará um dia independente naturalmente. Ela não precisaria fazer nada. Porém, todo mundo que recebeu o primeiro salário, a gente conhece muitas histórias disso, milhões delas, que efetivamente pegou o primeiro salário e derreteu. Derreteu o segundo, teve o primeiro aumento, derreteu também e continua fazendo isso até hoje. E aí nunca vai ter sustentabilidade se não parar e fazer uma boa faxina e começar tudo de novo. Reinaldo, eu era a prova disso, tá? Sempre ganhei muito bem. É a Elaine que tá falando. Oi, Sempre ganhei Helene. muito bem, sempre trabalhei, trabalho, sou especialista em investimento, né? Sempre cuidei do dinheiro dos outros, não cuidava do meu. O livro Terapia Financeira e a pós-graduação da DSOP mudou a minha vida totalmente. Hoje é outro perfil. Então vale a pena sim, Maravilha. gente. Vale a pena. Uma benção, né, Beth, Helene? Beth, você quer falar, Beth? Fique à vontade. Você está mutada, seu telefone está mudo. O microfone, Beth. Isso, vamos lá, tá? Beth, liga o microfone. Ligar o microfone, Beth. A Beth não está ouvindo? Não, Liga ela está o falando. microfone, Beth. Ela está procurando lá Enquanto a Beth liga o microfone, eu quero só deixar um Ó, super abraço para o meu querido governador. Lívio. Parabéns, viu, Oi. Lívio, obrigado, querido. Reinaldinho? Obrigado, Jair, parabéns pra você também. Oi, Beth. Bora. Não, ela está ainda tá no mutado. Beth? A Beth acho que estava se Deixa eu despedindo, viu? aproveitar o embalo do Ô, livro aí. Cizenando, você sabe que eu queria só compartilhar antes de você sair, de um ponto que nós, rotarianos, precisamos ficar muito atentos. Independentemente da nossa situação financeira hoje, nós temos uma derrubada de poder aquisitivo explícita na nossa sociedade. Isso serve para qualquer rotariano aqui com a gente, ó. Todo mundo aqui que está aqui. Não Verdade. rotariano, rotariano. Porque nós temos hoje uma perda notória, já há muitos anos, de pelo menos 10 a 15% de perda de poder de compra todos os anos. Por que que nós estamos aumentando a esteira de inadimplência no Brasil, de pagadores que vão para o SPC, do Serasa? Porque ele fez as compras na iminência de pagar essas prestações. O problema é que esses custos de vida que nós temos hoje, que somam todas as áreas, vestuário, saúde, alimentação, lazer, enfim, tudo, aumentam em 3 vezes mais do que ele tem de reposição, de ganho anual. Então, essa conta não fecha e todos nós rotarianos estamos a cada ano também 10% em média mais pobres. Essa é uma verdade que não pode fugir da nossa fala aqui. Eu falo isso porque eu tenho essa liberdade de companheiro e falar uma verdade, porque tem muita gente que vai sofrer as consequências, meu querido Cisnano, governador. No futuro, as suas gerações não vão ter sustentabilidade porque eles estão gastando muito. E temos um outro ponto. Os nossos filhos, daqueles que têm mais de 60 anos aqui, não estão fazendo dinheiro, estão usando o dinheiro da gente. E como é que a gente educa essas crianças, esses jovens, esses nossos filhos e até os netos a preservação do patrimônio, a preservação das reservas financeiras de forma inteligente? A educação financeira faz exatamente isso. Traz à luz da verdade esse conhecimento, sem trauma, com muita clareza e no comportamento e nas atitudes, com as nossas renúncias e escolhas. É isso aí. É isso aí.
E Eu acho ainda que hoje você está vivendo esse paradoxo que você mencionou, que a inflação do IPCA é uma, mas o custo de vida é muito maior. A gente vê quando vai no mercado fazer as compras do mês, rapaz, tudo aumentou. É um absurdo, um absurdo. E o IPCA simplesmente não corresponde àqueles aumentos que traduz o valor do dia a dia no mercado das mercadorias, Mesmo, dos mesmo bens. aquele, mesmo aquele que E, aí- investiu em e o aumento, imóveis. e o aumento salarial fica baseado na inflação oficial do governo, que é outra Sa- coisa. Aí a- diminui a a- tua renda e aumenta a tua despesa. Aí o cash flow, meu amigo, só vai para Leléu, né? Esse é o ponto-chave É, que a educação financeira está levando muito a sério para a gente corrigir aí os rumos das pessoas, das famílias. É um processo de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Demora, viu, Cisana? Talvez eu e você, no futuro, a gente não veja isso, mas nós estamos deixando um legado. Esse é o legado que nós vamos deixar para a sociedade. Pronto, quem mais quer falar? Ô, Reinaldo, Grande, Fred. cara, você com o seu fala fácil deixa a gente absolutamente tranquilo depois dessa avalanche aí do Master, né? Deixa a gente mais tranquilo para que tome a decisão com mais segurança. Veio uma avalanche forte, muita gente perdeu, muita gente se acomodou. Quem investiu mais teve o prejuízo maior, e quem teve um investimento considerado razoável, né? Se ainda não recebeu, está em via de receber. Mas o teu Fala Fácil dá essa tranquilidade para que a gente possa examinar as coisas com mais critério, né? Eu tenho certeza disso. A gente vem atuando já há 20 anos, nós somos pioneiros, né, da educação financeira do Brasil, e a gente entende que é uma das. Conseguimos já na Base Nacional Comum Curricular, né, colocar a educação financeira como tema transversal nas escolas, do ensino básico, principalmente, mas é pouco, porque nós precisamos de mais. Mas é um caminho que a gente está percorrendo. Estamos regulamentando a ABFIM, que é a Associação Brasileira desses Profissionais, está buscando a regulamentação no Congresso para ter a educação, o profissional de educação financeira ser realmente reconhecido como um profissional liberal, vamos por assim. Então, e quem vai ensinar nossas crianças? Nós, nas nossas casas, talvez consigamos, mas de uma forma muito diferente, muito difícil, porque nós somos parte, né, desse processo. Onde a gente tem que apostar fortemente, Fred Moon? Na escola. Mas que professor hoje não está endividado e quebrado? Fala para mim. Todos, Verdade, verdade. todos não tiveram esse conhecimento. Então, hoje, há 20 anos atrás, a gente começou, há 15 anos atrás, efetivamente, nós começamos a inserir nas escolas a temática educação financeira. Hoje passaram já mais de 1 milhão, 2 milhões de crianças, acredito já chegou a 2 milhões, que estão aprendendo esse tema. Só que nós temos um país que tem 40 milhões de estudantes no ensino público e 8 milhões no ensino privado. Então, nós somos ainda um incipiente, nós somos um grão de areia dentro de um movimento avassalador, onde a inflação, como o professor nosso aqui, nosso grande mestre Cisenando, deixou muito claro, a avalanche da perda do poder aquisitivo vai levar a gente a uma Venezuela diferenciada, mas uma Venezuela de pobreza. Verdade, verdade. O grande problema que eu vejo também na questão de educação financeira nas escolas, que eu dou aula, né, no ensino médio, inclusive eu uso o método DSOP, é que as escolas colocam professores que não são educadores financeiros para dar aula, professores de matemática, de física, até de geografia, e que não têm vivência na área, não têm base e seguem um programa do governo que ainda não está dentro do que é educação financeira. Ensinam matemática, como calcular folha de pagamento, fundo de garantia e algumas poucas coisas, porque eu visitei algumas escolas públicas também e vi o material e assim ainda está caminhando, graças a Deus tem, mas ainda não tem um valor que deveria. Por exemplo, a escola que eu dou aula, ele foi reduzida a aula de educação financeira
para o terceiro do ensino médio, e na primeira e segunda só uma aula por semana, e eram duas, por conta do programa da Secretaria da Educação, de onde a escola faz parte. Então, a gente acaba não tendo força para colocar a educação financeira. A sorte é que a escola que eu dou aula, a diretora lá, ela é muito boa, comprou a ideia, e como eu dou aula de empreendedorismo também, ela deixa eu passar nas aulas de empreendedorismo um método DSLP para o terceiro ano, que ficaram sem. Tiveram toda uma aula no segundo e chegou no terceiro ano, cadê a educação financeira? É, é triste, mas estamos caminhando, né? Vamos ver se a Vamos gente chegar lá, consegue. né, Elaine? Vamos chegar lá. Chegamos. Beth, você quer falar alguma coisa, Beth? Acho que você está com o microfone agora aberto. Ela O quis falar o Wagner está tempo inteiro. falando. Eu O vou falar Wagner, rapidinho. Renan, parabéns, Chama, Wagner, porque assim, vamos encerrar depois também, que já está em cima da hora. Pode falar, Wagner, por favor. parabéns pela palestra, Reinaldo. E eu assisto o seu canal do Dinheirama lá no YouTube, eu acompanho ele. O problema é o seguinte, as novas gerações, é o acesso à educação financeira. Eu tenho dois sobrinhos, um de 12 e um de 1 ano de idade, né? E nós, acima de 30, fomos educados a saber jornais, política, tudo. Como eles podem ter acesso a essa educação financeira para a criança, porque hoje eles ficam tudo no joguinho, gastando dinheiro que não tem, né? E os pais, eu como tio, eu tento dar uma educação financeira, mas eles não têm acesso aos livros, sabe? É muito difícil, e não só eles, mas como os pais também não têm. Então é muito difícil a gente disseminar isso, Renato. Primeiro, Wagner, acho que nós, parabéns pela preocupação, né? Porque a gente sabe que, independente de ser tio ou até conhecido, pai, netos que nós temos hoje, essas crianças estão totalmente vulneráveis a esse universo chamado jogos tigrinho, apostas e tudo mais, bets. E nós temos um problema de cuidar da vida do terceiro e não da nossa, porque quando eu olho para cá, todas as redes sociais, eu não estou cuidando nem da minha, né? Quem dirá, né, cuidar da dos outros, mas ele acha que está olhando o mundo passar. O que que nós temos hoje na DSOP? Nós temos hoje uma educação financeira desde a tenra-idade, de 2 anos, 3 anos. Então nós temos, vou deixar aqui um link do nossa loja da DSOP, da loja nossa mesmo, onde você vai pegar literatura desde 2 anos de idade. Literatura. Tem uma coleção de O Menino do Dinheiro, tem a coleção O Menino e o Dinheiro. Eu tenho 4 livros com o Maurício de Souza, que a gente também traz a Turma da Mônica junto com os nossos personagens. É muito vasto, né? Agora, nós temos a Adeflix, que eu coloquei no final da minha apresentação ali. Eu acho que é uma assinatura que todos vocês deveriam ter para os seus netos, né? Para as suas famílias. Que uma assinatura daquela se abre para 5 pessoas, né? Vamos por assim. E lá eu tenho a Adeflix Kids e a Adeflix Família. E aqui tem todo o conteúdo dos nossos livros subiram para cinema, ou seja, séries e temporadas. Para criança, inclusive, isso é base para nossas escolas, para criança de 2 anos e vai subindo, e para os adultos, que são as famílias. Então, nós temos hoje uma grande ferramenta digital que eles gostam, que é muito mais fácil para a gente tentar trazê-los. Livros físicos, eu estou passando o link aqui da loja para você poder maratonar lá, porque tem muita coisa. De qualquer maneira, o mais importante aqui é que essas crianças nas suas escolas sejam indicados, como a Elaine colocou aqui muito bem, seja indicado a DSOP, Metodologia de Educação Financeira, que é a pioneira hoje no Brasil, é a maior ecossistema nosso. Nós temos até brinquedos de educação financeira hoje em tabuleiros. Então, a gente é um ecossistema. Vou deixar aqui um link também do ecossistema da educação financeira para vocês, com uma mandala, para vocês entenderem como é possível ensinar as nossas crianças, nossos jovens, nossas famílias e, inclusive, os empreendedores a também buscarem pela sustentabilidade. Então, Wagner, o caminho já existe, hoje não é mais um fantasma, porém, aquele caso, né? Eu tenho um caminho, mas se eu vou percorrer ou não, vai depender de mim e de meus pares. Obrigado. Eu vou até passar para minha irmã lá, que tem um filho de 1 ano. Ele tem
Então, um caminho certo aí para a educação financeira. Estamos juntos, estamos juntos. Obrigado, Falou, querido. Wagner. Governador, muito obrigado aí. Foi um grande prazer inteiro aí na nossa escola rotária. Espero encontrar você mais vezes em outras palestras aí. E foi assim, hoje nós saímos mais ricos daqui, com certeza, de informações muito preciosas sua. Eu encerro aí a nossa reunião, parabenizando aí a todos e agradecendo a todos os que estão presentes aqui. Eu quero agradecer também. Deixei aqui o meu WhatsApp e caso vocês queiram salvar o WhatsApp para falar alguma coisa, viu, Wagner? Quer falar alguma coisa? Eu te indico diretamente o que você precisa para essas crianças. Enfim, prestar o serviço que a gente já faz no Rotary com muita paixão, né? Quero aqui deixar registrada a minha gratidão, meu querido Sérgio, nosso querido Cizenando, que coordena esse maravilhoso movimento. E todos vocês, companheiros, amigos, que são meninas e meninos aqui, são todos nossos irmãos aí de missão e que a gente possa estar nos encontrando em outros momentos para somar forças, somar conhecimento e construir gerações saudáveis, né, sustentáveis financeiramente, que essa é a minha missão já de muitos e muitos anos. Eu agradeço a oportunidade. Para mim, isso aqui é uma grande oportunidade de passar para vocês esse movimento tão importante que nós estamos trazendo para o Brasil, para o mundo. Maravilha, governador. Parabéns, Obrigado. governador.